Olá pessoal, tudo bem? Vamos então fazer nesse vídeo 7 exercícios sobre a área do círculo. Conteúdo importante que cai no Enem bastante. Então vamos fazer 7 exercícios e depois na segunda parte do vídeo nós vamos fazer mais 7 exercícios também sobre esse assunto. Vamos começar? Para começar, vamos fazer essa questão 1 do Enem PPL. Olha o que ele diz para a gente aqui, que uma pizza média ela tem formato circular com diâmetro de 30 centímetros, ok? E é dividida em 8 fatias iguais, ou seja, de mesma área. O que mais ele diz para a gente aqui? Ele diz que uma família está se reunindo para o jantar e vai fazer uma pizza também de formato circular, mas só que ela pretende dividir em 10 fatias iguais. Olha, 10 fatias iguais. Só que eles querem que cada fatia tenha o mesmo tamanho, ou seja, a mesma área de cada fatia da pizza média, quando dividida em 8 fatias. Então, presta atenção. Como é que você calcula a área dessa fatia? Não é a área do círculo todo dividido por 8 na média e dividido por 10 na grande? Então, vamos pensar juntos. É a área toda, a minha pizza é um círculo, então a área vai ser πr ao quadrado. Na pizza média, eu vou usar o R minúsculo. Na pizza grande, eu vou usar o R maiúsculo, tá bom? Então, a área da fatia na pizza média é πrzinho ao quadrado dividido por 8. E a área da fatia na pizza grande vai ser πrzão ao quadrado dividido por 10, já que eu estou dividindo em 10 fatias. E essas áreas, eles dizem que são iguais, é a mesma área. Então, πrzinho ao quadrado sobre 8 é igual a πrzão ao quadrado sobre 10. Raio da média, raio da grande, ok? E a pergunta é, qual o valor mais próximo do raio que deve ser feita a pizza? Ou seja, ele quer quem? O raio da grande, ele quer o Rzão aí. É isso que ele quer. Então, coisa mais importante é saber o que você quer calcular. Eu quero o Rzão. E quem é Rzinho? Lá no início, ele não disse que a pizza tinha diâmetro de 30 centímetros? Diâmetro é o dobro do raio. Então, se o diâmetro é 30, o raio é 15 centímetros. Então, agora, ó, colocando 15 no lugar do Rzinho aqui, só vai me sobrar de incógnita o Rzão. E aí eu vou conseguir calcular o raio. Então, vamos lá? Olha aí o que ele diz para a gente. Substituindo o Rzinho por 15, eu tenho que π vezes 15 ao quadrado é igual, sobre 8, né? É igual a π vezes Rzão ao quadrado sobre 10. Eu posso cortar esse π aqui com esse π aqui? Sem problema nenhum. Eles estão cumprindo o mesmo papel, fazendo a mesma operação em lados diferentes do sinal de igual, então eles podem sumir. E agora eu vou multiplicar cruzado, ó. 15 ao quadrado é 15 vezes 15, 225, vezes 10 é igual a 8 vezes R ao quadrado. 225 vezes 10, 2.250, né? E esse 8 que está multiplicando vai passar para o outro lado, dividindo. Posso simplificar aqui essa fração por 2? Vai dar 1.125, né? Sobre 4. 1.125 sobre 4. E esse quadrado aqui vai passar para o outro lado como raiz quadrada. Então, meu R vai ser a raiz quadrada de 1.125 sobre 4. Ok? 4 tem raiz exata, que é 2. Tranquilo. 4, a raiz é 2. Mas e a raiz do 1.125? Olha só. 1.125 fatorando esse cara. 1.125 não tem raiz exata, então eu vou fatorar.
O que eu quero falar para vocês é, quando vocês aprenderam lá atrás fatoração para poder tirar a raiz, você tinha que ir, né, do menor até o maior. Eu não gosto de fazer assim. Eu gosto de olhar e já ver. Dá para dividir por tanto. Então, eu vou dividindo por quem dá. Eu já quero aqui, olhando para o 1125, eu já sei que dá para dividir por 5. Então, eu posso começar por ele, sem problema nenhum. 1125 dividido por 5, 11 vai dar 2, sobra 1. 12 vai dar 2, sobra 2. 25 vai dar 5. Continuo dividindo por 5. 22 dá 4, sobra 2. 25 dá 5. Continuo dividindo por 5. 45 por 5 dá 9. Agora é por 3, né? 9 por 3 dá 3. 3 por 3 dá 1. E agora, para tirar a raiz quadrada, formou dupla, sai da raiz. Então, sai da raiz um 3 e sai da raiz um 5, porque eu tenho uma dupla de 5 aqui também. Olha só. Então, fora da raiz, eu tenho 5 vezes 3, 15. E dentro da raiz? Quem ficou sozinho? Foi um 5, não foi? Então, vai ficar 15 raiz de 5 sobre 2. Beleza? O que ele me diz sobre raiz de 5 aqui? Olha, use 2,2 como aproximação para a raiz de 5. Então, aqui é 2,2. Dividido por 2, vai dar 1,1. 15 vezes 1,1. Outro macetinho que eu vou ensinar para vocês. Multiplicação por 11. Como é que você faz? Abre os dois números e soma eles no meio. Quanto que é 1 mais 5? 6. Como aqui eu tenho uma casa decimal, aqui eu vou ter uma casa decimal. 16,5 é o meu raio. Resposta certa, letra B. Olha essa questão também do banco de dados do Enem, que ela diz o seguinte. Você tem uma plataforma de extração de petróleo e teve um vazamento. E esse vazamento teve um formato circular, olha aqui, e a área atingida foi de 100 quilômetros quadrados. A pergunta é, qual o valor mais próximo do raio da mancha? Olha aí, valor mais próximo do raio da mancha. A mancha é circular, eu quero o raio, a área, 100 metros quadrados. 100 quilômetros quadrados. A área do círculo, πr ao quadrado, né? Então, πr ao quadrado vai ser igual a 100. E eu quero descobrir esse raio. Ele não falou para usar π como 3? Ó, utilize 3 como aproximação para π. Então, aqui vai ser 3, certo? Vou passar para lá dividindo. Meu raio ao quadrado vai ser 100 sobre 3. Quanto que é 100 dividido por 3? É 3, 3, 3, 3, 3, né? 33,333. E esse quadrado vai passar para o outro lado como raiz quadrada. Então, R vai ser a raiz quadrada de 33,33333. Qual é, então, o valor mais próximo? 4, 6, 10? 4 é 16, né? 6 é 36, olha só, já está mais perto. O 10 já pula muito. Então, resposta certa, letra B. Questão 3, mais uma de Enem, olha aí. Ele fala que vai arborizar uma praça e vai construir um canteiro circular. Esse canteiro será construído de uma área central, que está aqui branca, e uma faixa circular cinza aí ao seu redor. Olha o que ele quer. Ele quer que a área central seja igual à área da faixa circular sombreada. Qual a relação entre o raio maior e o raio menor? É isso que ele quer. Bom, essa área branca aqui, você concorda comigo que essa área vai ser πrzinho ao quadrado? πrzinho ao quadrado. Essa área de fora é a chamada área da coroa circular.
eu tenho um vídeo falando só sobre isso, só sobre coroa, onde eu explico o porquê dessa fórmula. Mas a fórmula da área da coroa é π vezes Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado, não é? Como é que você chegou nisso, Antônio? Faz a área do grande, π vezes Rzão ao quadrado, menos a área do pequeno, πRzinho ao quadrado. Bota o π em evidência que você vai ter essa fórmula aí, tá bom? O importante é você entender. A área da coroa é a área do grande menos a área do pequeno. Ele não quer que essas duas áreas aqui sejam iguais? Então, ó, πRzinho ao quadrado é igual a π vezes Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado. O π que estaria multiplicando aqui, passaria para o outro lado dividindo, eu já vou cortar aqui logo. π pode morrer. Então, Rzinho ao quadrado é Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado. Menos Rzinho ao quadrado, pode passar para lá o quê? Mais Rzinho ao quadrado. Então, Rzinho mais Rzinho é igual a Rzão, todos elevados ao quadrado. Sendo assim, Rzinho ao quadrado mais Rzinho ao quadrado, 2Rzinho ao quadrado. Aí, o que eu vou fazer aqui? Ó? Esse quadrado vai passar para o outro lado como raiz quadrada. Então, eu vou ter que raiz quadrada de 2Rzinho ao quadrado é igual a R. E aí, eu só vou inverter aqui para facilitar minha conta, botando o R na frente. R vai ser raiz quadrada de 2Rzinho ao quadrado. Como o Rzinho está ao quadrado, ele tem o direito de sair da raiz, vai sair Rzinho. O 2 não está ao quadrado, então ele não tem esse direito. Então, Rzão vai ser Rzinho raiz de 2. Resposta certa, letra B. Mais uma questão de Enem aí. Fala de um vidraceiro que tem que construir tampos de vidro, porém com medidas de áreas iguais. Olha só. Ele vai construir um círculo e um quadrado, só que eles têm que ter áreas iguais, olha aí. Certo? Para isso, ele pede a um amigo que o ajude a determinar uma fórmula para o cálculo do raio em um tampo de vidro com área equivalente a um quadrado de lado L. Agora vamos pensar, né? Vamos pensar no que a gente está fazendo aqui. Eu quero que as áreas sejam iguais. A área do quadrado e a área do círculo. Como que eu calculo a área do círculo? Não é πr ao quadrado? E como que eu calculo a área do quadrado? Não é L ao quadrado? Então, πr ao quadrado tem que ser igual a L ao quadrado. Agora eu vou estabelecer uma fórmula entre o raio e o lado. Vamos lá. O π está multiplicando o r ao quadrado, não está? Então, vai passar para o outro lado dividindo. R ao quadrado vai ser L ao quadrado sobre π. Agora, pensa comigo. É a mesma coisa lá da questão anterior. Aqui tem um quadrado, não tem? Vai passar para o outro lado fazendo o quê? Vira raiz quadrada. Raiz quadrada da fração toda. Então, vai ficar R igual a raiz quadrada de L ao quadrado sobre π. E aí, a mesma coisa que a gente falou lá. Quem está ao quadrado ganha o direito de sair da raiz. Então, o L vai para fora. Mas o π não. O π vai continuar como raiz. Então, R vai ser L sobre raiz de π. Agora eu tenho a resposta certa, que é a letra A. Olha a nossa questão 5 aí, mais uma do banco de dados do Enem. Fala sobre o MAC, né, o museu que tem aqui em Niterói, que tem essa forma aí de disco voador, né? Parece um disco voador. E aí ele fala que a fórmula da cúpula do MAC é um tronco de cone. Não precisa se assustar. A gente não vai trabalhar com tronco de cone agora. Mas ele fala que o diâmetro da base maior, a base maior é um círculo, mede 50 metros. Então, vamos anotar isso logo? Diâmetro é 50. E 12 metros é a distância entre as duas bases. Então, pensa comigo aqui, ó, a distância entre as duas bases, e quando eu falo distância é a altura, então tem que formar ângulo reto, é de 12 metros.
A administração do museu deseja fazer uma reforma revitalizando o piso do seu pátio e, para isso, precisa estimar a sua área. Ele pede para usar 1,7 como aproximação para a raiz de 3. Sempre vai ter isso aí. E 3 para π. Ok? Bom, vamos lá, né? Vamos ver o que ele quer aqui. Ele quer a medida da área do pátio. A medida da área do pátio. Para achar a área do pátio, vocês concordam que a área do círculo aqui embaixo, então eu tenho que saber o raio desse círculo? Vamos pensar um pouco. Aqui ficou um trapézio, certo? Aqui eu tenho um trapézio. Se eu desenhar aqui, ó, eu tenho um trapézio, certo? E é um trapézio isósceles. Então, eu tenho como calcular esse pedacinho aqui, ó, daqui até aqui. Vou chamar ele de x. E depois eu vou tirar esse valor do 50 para ter o diâmetro do de baixo. Pensa comigo. Por ser trapézio, essa reta aqui não é paralela a essa reta aqui? Então, eu tenho retas paralelas cortadas por transversal. Ó. Lá da aula 1 isso, hein? Se aqui é 60, aqui também vai ser 60. Alternos internos. E um triângulo retângulo com ângulo auxiliar dá para aplicar trigonometria básica, né? Hipotenusa está aqui fora, oposto ao ângulo reto. O 12 vai ser o meu cateto oposto. O x vai ser o meu cateto adjacente. Então, eu vou trabalhar com oposto e adjacente. Eu vou trabalhar com tangente de 60. Tangente de 60 vai ser oposto 12 sobre adjacente x. Tangente de 60 eu aprendi que é raiz de 3, né? Quando eu multiplico o cruzado aqui, x raiz de 3 é igual a 12. O raiz de 3 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Racionalizando aqui, ó, multiplicando pela própria raiz embaixo e em cima, eu vou ter 12 raiz de 3 sobre 3, certo? Agora sim, 12 dividido por 3, 4 raiz de 3. Raiz de 3 não é 1,7? 4 vezes 1,7, 6,8. Então, deixa eu apagar essa minha bagunça aqui. Deixa eu apagar essa bagunça toda que eu fiz aqui. Esse cara aqui é 6,8. Certo? E por o meu trapézio ser um trapézio isósceles, traçando a outra altura aqui, esse meu pedacinho do outro lado também é 6,8. Então, pensa no diâmetro do círculo pequeno. Ele vai ser 50, que é o todo, menos 6,8 de um lado, menos 6,8 do outro. 50 menos 6,8, menos 6,8. Certo? Você pode fazer devagarzinho, né? Pode juntar essas duas dívidas, isso vai dar 13,6. Então, 50 menos 13,6 dá 36,4. 36,4 é o meu diâmetro. Só que para a área desse pátio, eu preciso do raio, que é metade do diâmetro. Certo? Então, minha área é π vezes r ao quadrado. O r eu vou trocar por metade de 36,4, 18,2. Então, π vezes 18,2 ao quadrado. Eu vou usar o número com vírgula mesmo na hora de fazer a conta aqui, mas como tudo é aproximado, você poderia trocar isso para 18, tá? Vai ficar mais fácil para você fazer a conta. Vou fazer porque já está aqui. 18,2 ao quadrado dá 331,24. E como π é 3, 3 vezes 331,24 dá 993,72.
Se você tivesse feito com 18, desculpa, ao invés de 18,2, daria 3 vezes 324.972. Não vai mudar, porque eu estou falando de um intervalo entre 900 e 1.000, que é a minha resposta certa, a letra D. Olha a 6 aí, também do banco de dados do Enem. Ele fala que o proprietário de um terreno retangular, medindo 10 por 31,5, deseja instalar lâmpadas nos pontos C e D da figura aí. Ok? Cada lâmpada ilumina uma região circular de 5 metros de raio. Os segmentos AC e BD medem 2,5. Qual o valor em metros quadrados mais aproximado da área do terreno iluminado pelas lâmpadas? Bom, se a minha lâmpada está aqui no C e está aqui no D, e vai iluminar uma região circular, concorda que um pedaço desses círculos vai estar fora do retângulo? Vai ficar assim, ó. Olha aí. Estão vendo? Na região da sala mesmo, do terreno, você vai ter aqui um setor circular, e esse setor circular tem raio 5 metros, não é isso? E vai ter um triângulo retângulo aqui, ó. Triângulo retângulo. Onde esse cateto aqui, distância de A até C, mede 2,5. Ok? A área iluminada vai ser 2 vezes essa soma da área do triângulo com a área do setor. Vamos calcular cada um de uma vez. Pensa comigo, olha. Toda vez que um cateto for metade da hipotenusa, isso é macete, tá? Toda vez que um cateto for metade da hipotenusa, o ângulo oposto a esse cateto é 30 graus. Por quê? Porque seno de 30 é meio. Então, pensa comigo. Toda vez que um cateto for metade da hipotenusa, o ângulo oposto a esse cateto é 30 graus. Consequentemente, aqui é 60 graus, ok? E aqui, 120 graus. Então, agora eu posso calcular aí a área do triângulo e a área do setor, certo? Para eu não ter que fazer Pitágoras nem nada, eu vou usar como área do triângulo aquela fórmula que eu aprendi do ângulo no meio dos dois lados. Lado vezes seno do ângulo sobre 2. Então, a área do triângulo vai ser 2,5 vezes 5 vezes seno de 60 sobre 2. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, né? 2,5 vezes 5 dá 10 com 2,5, 12,5. 12,5 vezes raiz de 3 sobre 2 sobre 2. Vou já trazer esse 2 que está dividindo aqui para baixo. Então, se eu divido por 2 e depois divido por 2 de novo, no final das contas eu estou dividindo por 4. E o raiz de 3, ele pede para usar 1,7. Então, vai ficar 12,5 vezes 1,7 dividido por 4. Agora, vamos devagar. 12,5 vezes 1,7, vamos fazer aqui a continha? 12,5 vezes 1,7, fazendo aqui na humildade, vai dar quanto? 7 vezes 5, 35, vai 3. 7 vezes 2, 14, com 3, 17, vai 1. 7 vezes 1, 7, com 8. E o 1 é facílimo, né? 5, 2, 1. Isso vai dar 5, 12, vai 1. 8 e 1, 9, com 2, 11, vai 1, 2. Aqui eu tenho uma casa decimal e aqui eu tenho outra casa decimal. Então, eu vou ter duas casas decimais. 21,25 dividido por 4. Quanto que é 21 dividido por 4? 5.
sobra 1. O 2 já está depois da vírgula, não está? Se eu começo já a baixar números depois da vírgula, eu tenho que colocar a vírgula aqui. 12 dividido por 4, 3. Ok? Como eu quero o aproximado, eu vou parar aqui mesmo, tá? Então, o meu cara é 5,3. E a área do setor? A área do setor é fazer a regrinha de 3, né? Ou usar aquela fórmula. Pega a área do círculo todo, πr², multiplica pelo ângulo e divide por 360. Π vezes 5² vezes 120 sobre 360. Pensa comigo. Quanto que eu posso simplificar aqui 120 por 360? Vai sobrar um 3 aqui embaixo, né? Porque 360 é 3 vezes 120. Então, vai ficar π vezes 25, que é 5², sobre 3. Ele não mandou usar π como 3? Então, eu posso cortar aqui também, né? 3 com 3. Então, a área do setor é 25. Vamos voltar lá. Área iluminada. 2 vezes a área do triângulo, 5,3, mais a área do setor, 25. Somando aí, 5,3 mais 25 dá 30,3, né? Então, 2 vezes 30,3 vai dar 60,6. Está mais perto de quanto? De 61. Resposta certa, a letra D. Olha essa questão 7 aí da Unesp. Durante o surto de Covid-19, diversas reportagens procuraram explicar o ritmo de infecções causadas pelo coronavírus em estados brasileiros. Uma delas mostrou que nos primeiros 30 dias da pandemia, nos estados que apresentaram maior rapidez de contaminação, o contágio ficou caracterizado por duplicar o número de infectados em um período de tempo variando de 3 a 5 dias. A partir dessa informação, o ilustrador de um jornal sugeriu que o esquema seguinte mostrasse a diferença entre os ritmos de contágio. Duplicando a cada 3 dias, a minha bolinha inicial, meu círculo inicial, se transformaria num círculo desse tamanho. E a cada 5 dias seria um círculo um pouco menor. Dado que a área dos círculos representa o número de infectados e que o círculo inicial possui raio unitário, o que é raio unitário? É que esse raio é igual a 1. Quais devem ser os valores de Rzinho e Rzão aí na minha história, ok? Então, vamos lá. Ele está falando sobre as áreas aí, certo? É a evolução das pessoas, dos contágios, é a evolução das áreas. Olha aí, a área representa o número de infectados, não é isso? E como o meu raio inicial é 1, a área inicial, por ser πr², vai ser π vezes 1², que dá π. E ele falou que essa área, ou seja, o número de infectados, vai duplicar a cada 3 dias. E eu preciso após 30 dias. Quantos períodos de 3 dias eu tenho em 30 dias? Eu tenho 10 períodos, concordam? E se eu vou dobrar a cada período, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes. Isso é uma potência. Então, o meu aumento é 2 elevado a 10, porque eu estou dobrando 10 períodos. Dobra, depois dobra de novo, 10 vezes. Então, quanto que é 2 elevado a 10? Você vai ter que fazer 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes. Isso dá 1024. Então, após 30 dias, a minha área vai ser 1024 π. Mas a pergunta não é a área, a pergunta é o raio. Então, eu tenho que olhar o raio. Quanto que é esse raio aí? A minha área é πr², não é? Igual a 1024 π. Esse π morre com esse. E esse quadradinho vai passar para o outro lado como raiz quadrada de 1024. Certo? E quem é a raiz quadrada de 1024? Se você assistir ao meu vídeo lá de como tirar a raiz quadrada de número grande, você vai encontrar que essa raiz é 32, ok?
O raio grande sendo 32, eu vou olhar nas alternativas aqui, ó. O único que tem raio grande igual a 32 é esse aqui. Então, eu nem vou perder tempo fazendo o raio pequeno. A resposta certa é a letra C, ok? Esse foi o nosso primeiro vídeo, mas não deixe de assistir também a parte 2, onde vamos fazer mais exercícios sobre a área de círculo e também sobre propriedades das áreas de figuras semelhantes. Dá uma olhada, esse conteúdo é bem importante. Continue estudando, que você vai se dar bem, ok? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.